Olá, boa tarde, irmãos. A partir desse exato momento, a gente dá início a mais um momento de reflexão, de adoração, de louvor ao nosso Deus, em mais um culto online. Hoje, dia 23 de agosto, domingo. A partir de agora, eu quero convidar você, a sua casa, a sua família, a se conectar juntamente com a gente através dessa rede social e também se conectar com Deus, né, em oração, ouvindo a palavra de Deus e com certeza adorando aí da sua casa, juntamente comigo, ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Eu convido você e a sua família também a curtir, a compartilhar, a divulgar esse link para que a mensagem do Evangelho chegue ao maior número de pessoas possíveis e o nome dele seja glorificado através disso, né? Onde a palavra de Deus habita, onde Jesus Cristo está, a vida, a cura, a transformação, a milagre, a bondade, a misericórdia, a paz, uma série de coisas maravilhosas acontecem. Então, às vezes nós temos aí pessoas deprimidas, pessoas tristes, angustiadas e com certeza esse vídeo, esse culto tem o intuito de levar Deus para essas pessoas, né? Para que essas pessoas conheçam a Deus e conhecendo a Deus, elas possam assim conhecer o Evangelho, conhecer a verdade que transforma, a palavra que dá a vida de verdade, uma vida verdadeira, tá certo? Eu quero começar aqui fazendo logo uma leitura bíblica. Vou fazer uma leitura bíblica e na sequência aí a gente vem com a irmã Raíla para trazer um momento de louvor, tá certo? Vamos lá. Eu quero fazer uma leitura bíblica que se encontra no livro de 1 João, no capítulo 3, do versículo 11 em diante. Eu vou ler aqui alguns poucos versículos, mas já é um texto muito bom para a gente dar início. A temática de hoje é amor gera obediência. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. E o texto da leitura bíblica diz assim, 1 João capítulo 3, versículo 11, fala sobre o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era o maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão era justa. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque o amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Está vendo aí? Aquele que odeia o seu irmão, a vida eterna não habita nele, né? A vida eterna não habita nessa pessoa. A gente que é cristão, a gente que é de Cristo, a gente ama a Deus e, consequentemente, amamos o próximo. Esses são os mandamentos do Senhor, os principais. Todos são importantes, mas os dois grandes, né? Amar a Deus e amar o próximo. É o amor na vertical e é o amor na horizontal. Então, quem tem Deus é uma pessoa disposta a amar, a perdoar, né? A acertar as contas com aquelas pessoas no qual a gente muitas das vezes tem algum probleminha pendente, né? Nosso coração tem que estar aberto ao perdão, porque Deus nos perdoou. Se nós somos salvos, se há esperança para mim e para você que nos assiste, é por causa do perdão, do amor de Deus sobre a nossa vida, tá certo? Vou convidar agora a irmã Raíla. Antes, deixa eu fazer uma oração, né? Deixa eu fazer logo uma oração aqui. Senhor Jesus, eu te dou graças, ó Pai, por esta tarde, te dou graças pela minha vida, a vida da irmã Raíla, pelos irmãos que estão em casa. Muito obrigado, Senhor. Abençoa essa live, abençoa esse culto. Tudo seja aqui feito para a honra e glória do Senhor. Esteja conduzindo esse momento do louvor, o momento da palavra, que o Espírito Santo de Deus nos use e transforme vidas, corações, através, meu Pai,
desse instrumento que é a internet, que é onde a palavra de Deus chegar, onde esse louvor chegar, possa trazer transformação, mudança de vida para a honra e glória do teu santo nome. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Raíla tá com um momento aí de louvor, tá certo? E na sequência a gente traz mais palavras. Graça e paz a todos. Amém, irmãos? Vamos agora continuar, na verdade, nosso culto, né? Ministrando agora o louvor, que você louve aí na sua casa, que você medite nas canções que foram louvadas aqui, serão louvadas aqui. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tu abrir nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tu abrir nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Louvarei
Amém, queridos. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus por esse momento de louvor abençoado. Quero abraçar a todos vocês que nos assistem. Muito obrigado. Fica conosco até o fim. Vamos estar aqui agora trazendo a reflexão da palavra de Deus. Na sequência também vamos ter alguns avisos e ainda a Raíla retornará para trazer aqui o último louvor da noite, encerrando assim a nossa programação de hoje, nosso culto de adoração ao nosso Deus. Meus amados irmãos, portanto, vamos abrir a Bíblia, vamos meditar agora na palavra do Senhor. Convido você aí a abrir a sua Bíblia e vamos meditar hoje sobre o tema amor que gera vida, certo? Amor que gera vida vai ser o tema de hoje. E nós temos aqui dois textos, na verdade são apenas 2 versículos, mas eu quero aqui de imediato começar por Romanos, capítulo 6, versículo 16. Livro de Romanos, capítulo 6, e o versículo vai ser o versículo 16. Abra aí comigo e vamos fazer aqui essa leitura. É apenas um versículo, depois eu vou citar aqui outros textos, mas de início nós vamos ler isso aqui e na sequência a gente vai conhecendo outros textos aqui que possam somar na reflexão dessa noite, tá bom? Diz assim Romanos capítulo 6 e o versículo é o versículo 16. Os irmãos encontraram Romanos 6, 16. Diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Isso aqui é uma pergunta, isso aqui é uma indagação, certo? Vou repetir novamente. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ou seja, quem a gente escolhe obedecer na vida, quem a gente escolhe obedecer na vida, a gente é servo disso. Então, se eu escolho obedecer a Deus, eu sou servo de Deus. Se eu escolho obedecer a outra coisa, eu vou ser servo dessa outra coisa, né? Se eu escolho obedecer o pecado, eu vou ser servo do pecado. É isso que o apóstolo Paulo está querendo falar aqui. A quem você escolhe obedecer, você vira servo daquilo. Você é escravizado, aquilo te controla, certo? O tema de hoje é amor gera obediência. E a reflexão de hoje é: a quem eu estou obedecendo? Eu estou obedecendo a Deus ou eu estou obedecendo ao pecado? E fica aqui bem claro, a quem nós estamos obedecendo significa dizer que nós estamos sendo servos daquilo. Então, ou eu sou servo de Deus, ou eu sou servo do pecado, certo? Ou eu sou servo de Deus, ou eu sou servo do pecado. Então a gente vai conversar mais um pouco sobre isso e pedir que Deus nos ajude, porque eu quero me encontrar como servo da obediência, a obediência a Deus. Eu não quero obedecer ao pecado, eu não quero obedecer a tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus. E as lutas são diárias, todo dia a gente tem a tendência de sermos tentados, a nossa carne, existe uma inclinação muito forte para querer desobedecer a Deus, nas nossas atitudes, nossos pensamentos, e a gente tem que lutar diariamente para isso, né? E quem ama a Deus, com certeza vai escolher obedecer a Deus, porque há temor no nosso coração, né? Há vontade, há desejo, e essa vontade de obedecer a Deus não é uma vontade forçada, sabia? A gente não pode obedecer a Deus porque eu sou forçado, tem que ser algo voluntário. Sabe quando a gente obedece uma ordem de uma mãe, que a mãe manda você ir na bodega, menino, vá ali comprar o pão, menino, vá ali comprar uma nata, e você sai chateado, né? Porque você até obedece a sua mãe, você até obedece o seu pai,
mas você vai chateado porque na verdade o seu coração não quer ir comprar o pão, o seu coração não quer ir comprar a nata, não quer obedecer. Mas você vai obrigado, você vai forçado, às vezes é na base da pia, né? Ou você vai ou a sandália rola. Então, assim, com Deus a gente não pode ir para a igreja forçado. A gente não pode adorar a Deus forçadamente. A gente não pode orar de forma forçada, de forma obrigada. Não, tem que ser de coração. Obedecer a Deus é algo que tem que partir do coração. E só quem desperta esse desejo, essa vontade, é Deus na nossa vida. É Deus, porque na verdade a gente não tem nada de bom em nós. Se não for a graça, se não for a misericórdia de Deus. É Deus que nos ajuda. Então eu oro diariamente, né? Senhor, me ajuda a te obedecer. Me ajuda, Senhor, porque eu quero fazer o bem e não faço. E o apóstolo Paulo também já falou isso, né? Em algum texto bíblico. Então, mas, meus amados irmãos, o fato é que a obediência, ela é uma escolha, certo? Sempre foi. Obediência é questão de escolha. Eu escolho obedecer a Deus ou não. Eu escolho obedecer aos meus pais ou não. Obediência é questão de escolha. Então, desde lá do Éden, lembra lá do Éden, lá do início, onde Deus criou todas as coisas, o livro de Gênesis, e aí nós vamos ter Adão e Eva, não é verdade? E aí Deus dá uma ordem. Qual é a ordem lá? Ela fala, olha, Eva, Adão, vocês não podem comer daquele fruto. Você não pode comer daquele fruto. E aí, Eva e Adão, eles tinham uma escolha a fazer. Nós vamos obedecer a Deus ou não? Né? Eles desobedeceram, resolveram obedecer a serpente. Né? A serpente foi lá, chegou e disse, olha, pode pegar daquele fruto ali, não vai acontecer nada, aproveite, faça bom uso daquele fruto, parafraseando aqui com as minhas palavras. Então, Eva comeu daquele fruto, ou seja, ela obedeceu. Mas ela obedeceu a pessoa errada, ela não obedeceu a Deus, ela obedeceu a serpente. Logo se tornou escravo da serpente, né? Se tornou escravo do pecado, porque a partir dali o pecado entrou no mundo e toda a humanidade hoje foi contaminada com o vírus mortal chamado pecado, né? Que a vacina desse vírus é Jesus Cristo, né? É Deus, é o remédio, é a cura para aqueles que estão perdidos, mas que ainda há esperança para aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Então, o homem ele pode escolher entre obedecer e não obedecer, certo? Na Bíblia é cheia de decisões. A Bíblia é cheia de decisões. Nós vamos ver aqui a questão de Abraão, né? Raíla, domingo aí atrás, alguns domingos passados, falou sobre Abraão que teve que levar o seu filho, né, por obediência a Deus. Deus pediu o filho de Abraão, disse, olha, a gente vai sacrificar lá o seu filho, você vai ter que sacrificar o seu filho. E ali pegou, e aí você já sabe, eu não vou repetir aqui, torna bastante cansativo e demorado, mas resumindo, o único filho daquele homem, ele levou para o sacrifício. Ele levou para lá, ele obedeceu a Deus, ele confiou em Deus, né? E ele levou aquele filho. Aí é uma história de obediência, né? Que deu certo, deu certo. O resultado foi belíssimo, né? Deus proveu um cordeiro e tudo ali foi uma maravilha, bênção de Deus. E nós temos aqui um exemplo de desobediência na Bíblia, por exemplo, Jonas. Né? Jonas, o fujão, conhecido como o fujão, né? Deus deu a ordem, olha, você tem que ir para aquele lugar. E ele, assim, para ali eu não vou não, hein? Não vou de jeito nenhum. E aí ele escolheu desobedecer a Deus e também ele teve as suas consequências. Então, se a gente for olhar na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver várias passagens de pessoas que escolheram obedecer a Deus e as consequências disso, e de pessoas que escolheram desobedecer a Deus, ou melhor, obedecer ao pecado, e também colheram as consequências disso, tá certo? Então, continuando essa questão, pessoal, desobedecer nunca é bom, nunca é bom. Você já parou para pensar? Eu vou trazer aqui para uns exemplos aqui mais do nosso dia a dia, para ficar melhor para os irmãos entenderem essa questão de como é ruim a gente desobedecer.
Uma lei de trânsito, por exemplo. Já imaginou a pessoa desobedecer uma lei de trânsito? Quais são as consequências de uma pessoa que desobedece a lei de trânsito? Primeiro, multa. Isso aqui eu vou começar pelos mais leves, certo? Multa, você pode ser multado. Depois, você pode ter a sua carteira de habilitação apreendida. Você também pode ir preso. O seu veículo também pode ser guinchado, levado, carregado. E na pior das hipóteses, você pode morrer. Isso, ser vítima de um acidente. E, infelizmente, por irresponsabilidade, por desobediência à lei, você pode colher a sua morte. E não só a morte, né, física, mas até a morte espiritual, caso a pessoa não seja salva em Cristo. A pessoa não tenha Jesus como único e suficiente Salvador. Essa pessoa pode, sim, e ter a sua morte eterna decretada também através dessa atitude, dessa morte. Então, assim, outro exemplo, um médico, você vai a um médico, o médico manda você tomar tal medicamento, mas você não faz o tratamento direitinho, né? Você desobedece o tratamento médico. Você está ali no cronograma ali de nutrição, né? Você quer perder peso. E aí a nutricionista passa lá uma tabela, né? Tal mês você come isso, tal semana é isso, mas você não segue aquela tabela, você não segue, né, o que o médico, o que o nutricionista ou qualquer outro profissional lhe receitou fazer. E se você não segue, você com certeza não vai ter os resultados agradáveis. Você vai continuar piorando, seu estado de saúde vai continuar ruim. Então, na vida espiritual, as coisas não são muito diferentes. Nós temos Deus, nós temos a palavra de Deus. E cabe a gente fazer essa escolha. Vamos ser servos de Deus ou vamos ser servos do pecado? E também se preparar para as consequências, né? Se você obedece a Deus, as consequências são as melhores possíveis. A vida eterna é a principal, né? Quem obedece é fiel. Quem obedece, teme a Deus. Quem obedece, ama a Deus e ama o próximo. Quem obedece, com certeza, essa pessoa será salva. Porque ela é serva de Deus. É serva de Deus. Então, a consequência é uma vida mais tranquila. Se tratando de espiritualidade. Não vou dizer que é um mar de rosas. Que você obedecer a Deus vai fazer com que você não tenha problema nessa vida. Não. No mundo tereis aflições. Mas a diferença de tudo isso é que o fato de eu obedecer a Deus vai fazer com que eu esteja com intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus vai me dar força para vencer todos os desafios e de uma maneira correta, justa, honesta, porque eu escolho obedecer a Deus e a palavra de Deus me manda agir dessa forma, de uma forma verdadeira, correta e amorosa para com Deus e para com o próximo. Agora, se eu escolho desobedecer a Deus, eu vou colher também coisas ruins. A grande principal, né, a principal coisa que eu posso dizer assim, é a morte eterna, é o castigo, né? Porque quem desobedece a Deus constantemente ama isso, tem prazer na desobediência, essa pessoa precisa rever de espiritualidade, precisa rever se realmente é uma pessoa salva. Porque quem ama a Deus obedece os mandamentos de Deus. Então, quem vive no pecado, quem é servo do pecado, esse sim vai perecer, esse sim vai para o inferno. Então, precisa se arrepender urgentemente. Precisa se arrepender urgentemente. As pessoas que são servas do pecado precisam se arrepender com urgência, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que o arrebatamento virá. A gente não sabe nem o dia nem a hora que a gente vai partir daqui, desse planeta, né? A vida é um sopro. Hoje estamos aqui, amanhã nós não podemos estar. Não podemos vacilar. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e viver em constante obediência a Deus. E lembre-se, essa obediência que não seja forçada, não seja obrigada, mas que seja do coração, que haja prazer em obedecer a Deus. Então, para obedecer a Deus, nós precisamos estar cientes de algumas coisas. Eu vou falar aqui 3 coisas importantes
que a gente precisa ter ciência no tocante à obediência a Deus, tá certo? Vou falar aqui 3 pontos importantes sobre a importância de obedecer a Deus. O que é que eu preciso saber? Tudo bem, Will, que eu fiz a minha escolha, eu quero obedecer a Deus. E depois disso, o que é que vai acontecer? Bom, vamos comentar um pouco sobre isso aqui, tá certo? É o seguinte, em primeiro lugar, eu anotei aqui que nem sempre nós vamos entender aquilo que Deus vai mandar a gente fazer, certo? A questão da obediência, como eu falei, é uma escolha. E Deus muitas das vezes vai pedir que a gente obedeça a Ele em algumas ocasiões que a gente não vai compreender por que Deus pediu aquilo. O exemplo mesmo de Abraão. Como é que Deus pede o único filho de Abraão? Foi tanta luta, já foi um milagre, Sara já idosa, para ter aquele filho, e assim Deus vem e pede para matar aquele filho, mas como assim? Né? Quando também ele fala, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, vá para um lugar que você não conhece. Então assim, imagina Jesus chegar para você agora, Deus chegar para você agora aí na sua casa e dizer, ó, fulano, ô irmão, sai agora da sua casa e vá para uma terra que você não conhece. E aí você, mas eu não estou compreendendo, Senhor, o que é que o Senhor quer fazer com isso? Então, obedecer a Deus, certo? Significa dizer que nem sempre a gente vai entender de imediato o que é que Deus quer que a gente faça. Mas mesmo assim a gente precisa obedecer a Deus. A gente precisa obedecer a Deus. Então, nem sempre vamos entender o que vamos obedecer. A verdade é essa. Nem sempre nós vamos entender o que vamos obedecer. Vou repetir. Nem sempre a gente vai entender o que vamos obedecer, certo? Então, sendo a obediência uma escolha que fazemos, precisamos estar conscientes que muitas das vezes nós não vamos entender o sentido, né, dessa obediência, de uma ordem, de um chamado, de uma proibição. Não é verdade? Nem sempre a gente vai entender. Sempre vai entender. Isso para as pessoas que não têm Cristo é muito complicado. Sabe? Por exemplo, entender que não pode ter prostituição, que não pode ser corrupto. Imagina aí, Deus chega, isso aqui, para você que não é cristão, Deus chega para você, ó, você tem que parar de ser corrupto. Ei, você tem que parar de trair a sua esposa. Para a pessoa que não tem a iluminação da mente, né, da iluminação da revelação da palavra de Deus, isso é loucura. Mas como assim? Eu vou parar de roubar? Eu vou parar de fazer isso, de fazer aquilo, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de me prostituir. Deus, ele vai pedir essas coisas e muitas pessoas não entendem. Eu não entendi. Quando eu fui me converter, Deus me pediu para eu, por exemplo, eu era fã, gostava de um forró e tinha uma banda que eu era muito fã. E aí eu tinha vários CDs dessa banda, né? Eu comprava todos os CDs originais, né? Originais, não é piratão não, que a piratão era barato. Eu pegava o meu dinheirinho, comprava aquele CD e aí eu me converti, né? Conheci a Cristo. Aí em determinado momento Deus foi me transformando e Deus chegou para mim e disse, Will, que você vai ter que quebrar todos aqueles CDs que você tem daquela banda. E aí eu fiquei sem entender, né? Mas Senhor, eu senti a voz, eu senti o Espírito Santo de Deus me incomodar. E todo dia eu olhava o martelo e ficava com a pena grande de quebrar aqueles CDs. Eu não acredito que eu vou fazer isso, eu vou ter que me desfazer isso. Mas por que, Senhor? Qual é o mal de eu escutar esse forró? Qual é o mal que esses CDs estão fazendo na minha vida? Não faz mal nenhum. Nossa, eu quebra, quebra e quebra. Né? E chegou um certo dia onde eu tive que tomar a coragem, a atitude e a escolha de obedecer a Deus ou não. Né? E aí eu peguei aquela caixa cheia de CDs... E tinha outros também ali, quebrei um por um coração partido. Mas depois eu compreendi por que Deus me pediu aquilo. Depois meus olhos se abriram e eu passei a entender que aquilo não seria bom para a minha edificação. Aquilo não seria bom para a minha caminhada. Então, tem certo momento da nossa vida que Deus pede para que a gente obedeça a Ele e a gente não compreende. Então, isso aqui é um exemplo meu, mas serve para qualquer área da sua vida. Deus vai te pedir para fazer coisas que você não vai compreender em alguns momentos. E qual é a sua atitude diante disso? Obedecer.
confiar, mesmo sem compreender. Deus, ele nunca erra. Deus, ele nunca erra. Ele é o tiro certeiro. Ele é a perfeição, certo? A perfeição não está nele. Ele é a perfeição. Ele é a perfeição. Então, eu preciso obedecer e confiar no Senhor e saber que tudo tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito, tem uma lição. Ele nos ama e Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente cada dia mais tenha intimidade com Ele. E muitas das vezes a gente tem coisas na nossa vida que a gente precisa realmente se desfazer. Tem uma propaganda aí na TV que é o desapega. Então, tem muitas coisas nessa vida que a gente precisa desapegar. Mas muitas das vezes você não tem tido a coragem de fazer a escolha de obedecer a Deus. Às vezes você está desobedecendo a Deus porque você está apegado com as coisas da terra. Você está apegado com aquelas atitudes do velho homem, que você está dando lugar na sua vida e elas estão retornando e você está tendo prazer nessas coisas que já não são santas, nessas coisas que já não glorificam a Deus, e você precisa desapegar dessas coisas imediatamente. Tá certo? Então é questão de escolha, meus amados irmãos, segundo ponto. Então, primeiro ponto aqui que eu falei para vocês é que nem sempre nós vamos entender, mas nós vamos ter que obedecer. Nem sempre vamos entender, mas nós vamos ter que obedecer. Saiba que quando você escolhe obedecer a Deus, fique ciente que Deus vai pedir coisas que muitas das vezes você não vai compreender. Mas eu garanto a você, confie no Senhor, confie em Deus, que com certeza as coisas que Ele vai pedir, tá certo? São coisas para o seu crescimento, não é para destruir você, não é para destruir você, ao contrário, é para fazer com que você seja mais santo, tenha mais intimidade com Ele. Então, desapega aí de tudo aquilo que atrapalha a sua fé, atrapalha o seu crescimento. Segundo ponto é que a obediência é um ato de fé. A obediência é um ato de fé. Só obedece quem tem fé. E a fé sem as obras também diz que é morta, né? O texto diz, a fé sem as obras é morta. Então, a obediência, ela é um ato de fé. Nós não controlamos os planos de Deus. Ele é quem faz, né? Ele é quem faz, e Ele faz quando quer. Então, eventualmente, Deus nos convoca para fazermos parte dos seus projetos. Quando isso acontece, nos cabe obedecer às ordens de Deus, sabendo que Ele planeja, e tudo que Ele planeja também é perfeito. Afinal de contas, Ele é a perfeição, como eu já falei. Então, a obediência, ele é um ato de fé. Ele é quem faz, Ele faz no tempo que Ele quer, e a gente precisa obedecer toda forma. Veja novamente aqui um exemplo de Moisés. Moisés ali no deserto passou 40 anos, né, lutando com aquele povo. Mas Deus prometeu o quê? Uma terra prometida. Infelizmente, muitas pessoas falharam e não chegaram lá. Mas Deus fez a promessa. E aqueles que foram fiéis chegaram lá ainda, né? Moisés ficou para trás. Né? Em um certo momento ele perdeu ali um pouco da paciência, quem sabe até da fé. Enfim, são vários fatores que nós podemos aplicar nesse texto e estudá-lo com mais profundidade. Mas o fato é que, meus amados irmãos, a obediência, ele é um ato de fé. E o que é a fé? O que é que diz o que é fé? Vamos lá em Hebreus. Olha assim, vamos entender aqui o que é a fé lá em Hebreus 11. Certo? Hebreus capítulo 11 diz assim, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a fé é a convicção de fatos de coisas que a gente não vê. Então, se a obediência é um ato de fé, significa dizer que mesmo que eu não veja, mesmo que eu não tenha convicção de que aquilo vai acontecer, no sentido de eu não crer, muitas vezes a gente é descrente, né? Quando a gente fala no Deus de milagres, né, que Deus ressuscita mortos, que Deus traz cura, tem muitos crentes que são descrentes com relação a isso.
Então, se Deus falou algo para você, você precisa ter fé, acreditar, ter convicção de que aquelas coisas vão acontecer. Ter obediência e não ter fé não vai funcionar muito. As duas coisas andam junto, principalmente no tocante ao mundo espiritual, certo? Ao mundo espiritual. Então tem que ter obediência e tem que ter fé. Deus falou, obedeça. Não importa se vai demorar, não importa o dia que vai acontecer. Continue obedecendo e tenha fé, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Afinal de contas, Deus nunca deixou de cumprir nada. Tudo que está na Bíblia, todas as promessas de Deus para a nossa vida serão com certeza cumpridas, serão feitas, serão realizadas. Isso aí a gente precisa ter certeza. Obediência, meus irmãos, também é prova de amor, certo? Obediência também é prova de amor. E aí nós podemos ler João 14, 21. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. João 14, 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que o ama. É esse que me ama, desculpa. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei nele. Vou repetir, isso daqui, tá certo? É João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Tá certo aí? Então, meus amados irmãos, a obediência também é a prova de amor a Deus. Quem obedece está demonstrando que de fato ama a Deus. Então, se você ama e guarda os mandamentos do Senhor, é uma prova que você ama a Deus. Então, o novo mandamento deixado pelo Mestre é o quê? Que nós amemos uns aos outros. Amamos a Deus e amamos uns aos outros. E o amor, ele gera o quê? A obediência. Obedecer significa amar. Amar a Deus, amar a sua palavra, amar o próximo. Certo? Resumidamente, essa pregação, o que eu quero falar para você, de tudo que eu falei aqui, é que obedecer significa amar a Deus, amar ao próximo, amar a palavra de Deus. A obediência, ela vai gerar vida. Ela nos faz ficar mais próximos do Senhor. Ela nos faz ficar mais próximos da sua palavra. Ela nos muda de dentro para fora, para que a gente seja parecido com Deus. Tá certo? A obediência, ela faz tudo isso. A obediência faz com que eu me aproxime de Deus. A obediência faz com que eu me aproxime da palavra de Deus. A obediência me transforma de dentro para fora e faz com que, com certeza, sejamos mais parecidos com Deus. Quem obedece a Deus se torna mais parecido com Deus. Quem obedece a Deus se torna mais parecido com Deus. Por quê? Porque está fazendo a vontade do Pai. Está imitando o nosso Mestre. Afinal de contas, nós somos discípulos. O que é o discípulo? É aquele que imita o Mestre. E para imitar o Mestre requer obediência, porque ele pediu, né? Ele nos pede uma série de coisas que nós precisamos obedecer para sermos bons discípulos, né? Principalmente no tocante à nova vida. Aquelas coisas velhas já se passaram, então não posso se comportar como eu me comportava antigamente. Então, meus amados irmãos, para encerrar e concluir aqui essa mensagem, se você não obedece a Deus, você não é servo de Deus. Se você obedece ao pecado, você é servo do pecado. Se você obedece a Deus, você ama a Deus e ama seu irmão. Se você obedece a Deus e não ama seu irmão, existe algo de errado aí. Você não ama a Deus. Porque quem ama a Deus ama o seu irmão. Tem muitas pessoas crentes, estou falando agora para crentes, que não se dá bem com os irmãos da própria igreja. Tem irmãos que tem integrados dentro da família, pessoas que não se falam dentro da própria família. Tem pessoas que arranjam encrenca com os vizinhos. Tem pessoas que estão cheias de ódios. Meus amados irmãos, essas não são atitudes de um servo de Deus.
Isso é a atitude de quem é servo do pecado. É preciso pedir para que Deus quebre esse coração cheio de ódio, de raiva, de ressentimentos. Essas coisas não podem estar presentes na vida de um crente. Nós devemos amar a Deus e amar os outros. E os outros que eu falo aqui é tanto os irmãos na fé, como aqueles também que não são irmãos na fé. Eu tenho que amar os meus irmãos em Cristo, como também eu tenho que amar aqueles que professam uma fé diferente da minha, que pensam diferente de mim. E isso engloba toda a humanidade, todos os seres humanos. Preciso amar essas pessoas, orar por elas, evangelizar, levar a palavra de Cristo. Tá certo? Eu posso não apoiar as atitudes erradas que a pessoa faz, mas eu posso amá-la, mesmo assim. Então, meus amados irmãos, eu encerro essa pregação citando aqui os 3 pontos que eu falei. O primeiro ponto é que nem sempre vamos entender o que vamos obedecer. Nem sempre vamos entender o que vamos obedecer. Deus vai pedir para você fazer algumas coisas. E você muitas das vezes não vai compreender porque Ele pediu aquilo. Mas obedeça. Obedeça a Deus. Você compreendendo ou não, obedeça a Deus. A obediência, ela também é um ato de fé. Você tem que obedecer a Deus, mas também tem que ter fé. Tem que acreditar, tem que confiar, entregar de fato ao Senhor a sua vida e toda a sua família, seus recursos financeiros, tudo. Que na verdade nada é nosso, tudo pertence a Deus. Então eu obedeço e eu tenho fé que Deus, Ele está no comando de tudo. E por último, a obediência é uma prova de amor a Deus. Quem obedece, com certeza, ama a Deus e ama ao seu próximo. Então a minha oração é para que Deus nos ajude a sermos obedientes a Ele. Que cada dia a gente possa fazer essas escolhas em nossa vida. Que a gente possa escolher obedecer a Deus e não ao pecado. Porque eu fui salvo. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, me salvou. Para que eu seja servo dele. Servo da obediência, servo da justiça. Então, pare aí e reflita, né? Quantas das vezes nós fomos desobedientes para com Deus? Quantas das vezes Deus nos pediu algo e a gente fez totalmente o contrário? Quantas das vezes nós pecamos? Quantas das vezes nós fazemos coisas que são desagradáveis ao Senhor? Então é momento da gente nos arrepender. Nós vamos orar, pedir a Deus que nos perdoe os nossos erros e pedir a Deus, principalmente, que nos ajude nessa caminhada de obediência. E você que nos assiste, que ainda não é cristão, ainda não confessou Cristo como seu Salvador, está assistindo esse vídeo, eu quero te convidar a entregar a sua vida a Cristo, a obedecer a Deus, que hoje você seja servo de Deus e não servo do pecado. Deixa a sua vida pecaminosa para lá, certo? Se liberte, né? Jesus Cristo, Ele cura, Ele transforma, Ele de fato traz a vida para todos nós. Então escolha obedecer a Deus, seja servo de Deus e não seja servo do pecado. Porque infelizmente eu tenho essa triste e péssima notícia. Quem é servo do pecado vai perecer, vai para o inferno. Mas quem serve a Cristo, quem é servo da obediência, serve ao Senhor, esse terá a vida eterna e será salvo. Eu vou orar encerrando esse momento. Na sequência trago os avisos e a gente convida a irmã Raíla para trazer o último momento aqui, a última canção de louvor nessa noite. Senhor Jesus, te damos graças por esta palavra. Ó Pai, louvado seja o teu santo nome. Deus, a minha oração nessa noite é para que o Senhor nos ajude a sermos obedientes a Ti. E que o Senhor nos perdoe, ó Pai, às vezes que agimos com desobediência. Às vezes que nós escolhemos, ó Pai, fazer aquilo que totalmente é contrário ao que o Senhor nos pediu. Na nossa fraqueza, na nossa falha, muitas das vezes fazemos isso. Escolhemos obedecer outras vozes e não a voz de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos perdoe. Ó Pai, que possamos amá-lo cada dia mais. Que possamos obedecê-lo cada dia mais. Em todos os momentos, Senhor, da nossa vida. Tenha misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a sermos servos da palavra. A sermos servos de Deus, a sermos servos, meu Pai, do Senhor e obedecermos o Senhor constantemente, com amor,
com desejo, com vontade, com fé, com alegria. Porque a tua obediência, Pai, obedecer a Ti gera vida, gera transformação. É o Teu desejo para o Teu povo. É que a gente se dedique em obedecer a Ti. Sei que não é fácil. Sei que não é fácil obedecer ao Senhor, mas eu sei que vale a pena. Que valerá a pena cada esforço, cada sacrifício, cada luta em favor, ó Pai, da nossa escolha de obedecer ao Senhor. Então perdoa nossas falhas, perdoa as vezes que nós te desobedecemos e nos ajuda a cada dia mais sermos filhos obedientes para a honra e glória do Teu santo nome. Eu oro, Senhor, também agora pela vida dos irmãos que estão em casa, que o Senhor também os ajude em suas dificuldades, aqueles que estiverem enfermos, que o Senhor traga cura, aquelas pessoas que nos assistem que não são cristãos, que o Senhor possa salvar, possa dar a vida eterna, possa perdoar os pecados, que essas pessoas possam se arrepender e assim possam ser salvas. Senhor, eu oro pelos profissionais de saúde, pelos médicos, por esta pandemia. Eu oro pelo fim dessa pandemia. Eu oro para que o Senhor, meu Pai, traga cura nos hospitais, nos presídios, aquelas pessoas que não têm onde morar, que estão nas ruas, debaixo das pontes, pessoas envolvidas com drogas, com prostituição, pessoas servas que obedecem ao pecado. Ó Pai, que o Senhor chegue com a Tua graça e misericórdia nessas vidas e essas pessoas possam obedecer a Deus. Nos dá uma ótima semana, na paz do Senhor, nos ajuda nesta semana a cada dia mais buscar compromisso para contigo, amando ao Senhor em primeiro lugar, amando o nosso próximo, e que possamos evangelizar e levar essa palavra de esperança a todas as pessoas. Esta é minha oração no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Quero trazer aqui alguns avisos e na sequência a irmã Raíla vai estar encerrando. Meus amados irmãos, no tocante aos cultos presenciais, acredito que todos nós estamos ansiosos para retornar às nossas atividades presenciais. Quero dizer que nós, como liderança, continuamos observando o cenário, né, a nível Timbaúba e a nível Seridó. Graças a Deus já é possível observar, né, recentemente uma diminuição de casos de Covid e também de infectados. Ainda não da forma que nós gostaríamos que fosse, mas graças a Deus os primeiros sinais, né? E vamos orar para que continue assim. E diante desse contexto, a liderança vai estar em breve sentada, se reunindo, tá certo? E tomando alguma decisão. Os irmãos estejam orando por isso, né? Para que Deus nos proporcione o momento certo, o dia certo no calendário, para que a gente retorne às nossas atividades presenciais. Que também será um retorno difícil, né? Haja vista que nós não podemos voltar 100%. Será uma certa quantidade de pessoas que poderão participar do nosso culto, mas, né, a gente vai estar fazendo o possível sempre para que o maior número de pessoas dentro do decreto possa participar, como também para que isso passe rápido, né? Para que a gente possa retornar 100% com as nossas atividades. Então, estamos finalizando agosto, início de setembro, a liderança deve conversar, devemos estudar a situação novamente e que seja feita a vontade de Deus, certo? Se as coisas continuarem bem, quem sabe a gente começa aí em setembro com nossos cultos presenciais. Se não, aguardando, né? Aguardando mais um pouco. Mas Deus está no controle. A palavra hoje foi o quê? Foi obediência. Vamos obedecer a Deus, né? Orar ao Senhor. E no momento certo, as coisas vão acontecer. Quero também avisar que sábado, 6 horas da noite. Anota aí no papelzinho na agenda. Sábado, 6 horas da noite. Vamos ter uma live
que é a live da juventude, pelo Instagram da juventude, @somosjubacê. @somosjubacê. O tema é Amor Gera Vida. Vai estar participando dessa live o seminarista do Palavra da Vida Nordeste, Carlos. Ele é lá de Pau dos Ferros. Vai estar juntamente comigo trazendo um momento aí de bate-papo. Tem uma programação para a juventude. Você que é jovem ou também não é jovem, pode participar, certo? A live aberta no Instagram, próximo sábado a partir das 6 horas da noite. PGMs, participe do PGM, meu irmão, certo? Participe do PGM. Se você não faz parte do PGM, entre em contato comigo que a gente te encaixa em algum grupo, tá certo? Agora eu vou convidar a Raíla para trazer aqui mais um louvor para encerrar o nosso culto, tá certo? O nosso próximo encontro é terça-feira, 7h30 da noite, se assim o Senhor nos permitir. Bem, vamos louvar essa última canção de hoje. Essa canção é de Eixla, que tem por título Eu Me Arrependo. Estavas comigo, quero te pedir perdão, meu Deus, pelo tempo em que eu não fui somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu tentei me esconder da tua presença. Eu me arrependo, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, por cada vez que eu não quis te obedecer, oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me vergonhei, por cada vez que não te adorei, eu me arrependo, por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, quando a tua voz chamou, eu me arrependo, por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me vergonhei, por cada vez que não te adorei, eu me arrependo, por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou, eu me arrependo, encerra, né? Até mais, queridos, até o próximo culto, que você esteja presente
terça-feira aqui conosco mais uma vez. Um abraço no coração de todos e até mais.